Olá, boa tarde. Estamos aqui para a nossa live número 5 da rodada de lives Micropigmentadora de Excelência. E o tema de hoje é concorrência e preço. Eu sou a Joana Rubinstein, sou micropigmentadora e atuo na área da beleza já há 12 anos. E aí vou te perguntar hoje, você tem medo da concorrência? Vou te contar aqui um pouco por que você não precisa ter medo da concorrência e que você pode acreditar no preço que você escolheu para cobrar pelo seu serviço. Quem tiver dúvidas, quem quiser participar, vamos lá tratar desse tema que é muito importante. Muita gente acredita que a concorrência é algo em que a gente deve se basear para estruturar o nosso trabalho. E muita gente gasta muita energia e muito tempo olhando o que é que o outro profissional, e isso vale para qualquer área, né? O que é que o outro profissional está fazendo, ao invés de gastar a sua energia preciosa sedimentando aquilo que você acredita. Ai, eu não tenho concorrência, Raquel, maravilhosa. A gente, de fato, não tem concorrência quando a gente aprende a compreender melhor o que significa ter outras pessoas que trabalham na mesma área que a gente. A gente não tem que ser único, né? A gente não tem que ser um único profissional. A gente pode sim ter colegas de profissão, ter amigas de profissão, amigos, pessoas que vão entender a gente muito bem e muitas vezes a gente pode precisar de ajuda, né? De um auxílio, de uma dica, de emprestar material, por exemplo. Isso é um dos pontos que eu acho muito... que eu já me beneficiei, né? De ter amigas na mesma área e de precisar de alguma ajuda, uma consulta, dividir uma dúvida de como conduzir uma cliente, por exemplo, ou de precisar, meu fornecedor não conseguiu me entregar um material. Se você tem bom relacionamento com a sua concorrência, né? Vou chamar de concorrência porque é como todo mundo chama. Mas se você tem bom relacionamento com a sua concorrência, você vai ter muita tranquilidade se você precisar de alguma coisa, por exemplo, ou se alguém precisar de alguma coisa de você. A gente não precisa enxergar essa troca como algo negativo, né? A gente precisa de apoio e de suporte muitas vezes. Uma situação que eu vivi isso foi quando eu saí de licença maternidade e por enquanto aqui no estúdio só eu que faço os atendimentos de micropigmentação. Em outras lives, né, numa outra live, eu comentei sobre a importância de que a nossa cliente esteja atendida e bem atendida. Então, quando a gente conhece e admira o trabalho de outras profissionais, a gente pode se apoiar, né, usar essa rede como um alicerce para que a nossa cliente esteja bem atendida e satisfeita. E aí, quando a gente comentou ali, acho que foi na live número 3 ou na live número 4, quando a gente falou na live número 4 sobre atendimento, se essa cliente estiver bem atendida, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar. Mesmo que ela não esteja atendida por você, as coisas vão dar certo. Ela vai ter o que fazer, né? Ela vai ser atendida por alguém, ela vai receber o serviço que ela precisa e ela vai falar bem de você, porque você garantiu que ela estivesse sendo bem atendida. Isso pode valer tanto se você tiver uma estrutura um pouquinho maior com outras profissionais que trabalhem com você, quanto com pessoas de fora da sua estrutura, né? Colegas de profissão e tudo mais. Assim a sua cliente sempre vai estar bem atendida e isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. A Raquel comentou aqui que é muito verdade. Vivi isso de várias formas diferentes, né? E é fundamental a gente estar alicerçado assim, em outras pessoas. E que a gente pode enxergar o trabalho dessa concorrência como, ao invés de se diminuir quando a gente olha essa concorrência, da gente ter um norte das pessoas que a gente admira, para que a gente busque fazer como essas pessoas que a gente admira e para que a gente tenha esse mesmo norte, mas para saber coisas que a gente não gostaria de fazer ou coisas que a gente nunca gostaria de ouvir falar sobre nós, porque muitas vezes a gente atende clientes que têm outras experiências, né? A cliente passou por outros concorrentes, vou usar a palavra, pronto,
por outros concorrentes, e ela traz pra gente um material riquíssimo, falando, eu fui em fulana e aí eu passei por essa situação. Aí você fala, opa, isso eu não posso fazer de jeito nenhum. Então, fui em fulana, queixas que a gente tem aqui às vezes, né? Fui e fiquei esperando um tempão, ou fui e ela não escutou o que eu falava. Então, ela é bem-vinda, a concorrência é bem-vinda, seja pra gente se basear no que não fazer, quanto pra gente se estimular para o que a gente pode fazer e o que a gente pode criar no futuro, porque ninguém se faz sozinho, né? A gente tem que ter gente que a gente admire, a gente tem que ter um norte de onde a gente quer chegar, e são essas pessoas que vão alimentar a nossa alma e proteger a gente de grandes erros também. Quando eu vejo muitas profissionais com esse medo, porque baseiam muito o preço, né? A concorrência cobra. Então a concorrência vai roubar a minha cliente. Primeiro que a cliente não é de ninguém, a cliente é dela mesma, ela é livre para ir aonde ela quiser, e cliente livre é cliente feliz, né? Não tem esse papo de traição, eu te traí e tudo mais. Mas, eu fico falando assim, gente, eu acabo até me perdendo. Mas o que eu acho importante quando a gente pensa na concorrência é que a gente tem que ter segurança daquilo que a gente faz, para que a gente possa se alimentar da concorrência da maneira mais positiva e saudável possível, ao invés de ficar gastando aquele tempo vendo. Se você não curte a pessoa, né? Se você não tem uma identificação com a pessoa, se você não admira, não gaste seu tempo indo lá assistir os stories para falar, fulana fala assim e eu não concordo, fulana fala assado eu não concordo. Sempre se alimente de coisas que vão te ajudar a crescer e a trazer para si a energia que você deseja para o seu dia a dia, para os seus atendimentos, enfim. É importante a gente pensar, já que a concorrência está por aí, que a gente vai se basear na parte boa delas. Quando a gente pensa nisso, o preço é algo que só você pode determinar. Nunca é a concorrência que pode dizer o quanto você cobra. Claro, a gente vai ter noções de mercado, do quanto por aí se cobra, mas se a gente entende como a gente estrutura o nosso negócio, né? Como a gente estrutura e monta um preço, que eu fiquei aqui pensando um pouco em como simplificar na live de hoje sobre preço. O preço tem 3 pilares e nenhum desses 3 pilares é o que a vizinha está cobrando, tá bom? Um desses pilares é o custo da sua estrutura, né? O quanto custa para você acender as luzes. Outro pilar da montagem do preço são os seus materiais envolvidos no seu atendimento. E o terceiro pilar, que aí, minha amiga, é que ninguém bota preço mesmo, é a sua hora técnica. É o quanto você se dedica, quanto você estuda, o quanto você confia no seu trabalho, quanta responsabilidade você investe nesse atendimento. E por isso que eu falo muito, separe a fatia de tempo necessária para esse atendimento, não menos, porque a cliente está comprando essa fatia da sua agenda, ela está confiando que naquela fatia você está ali dedicada integralmente. Então, quando a gente pensa nesses 3 pilares, é que a gente entende que a concorrência não tem como participar da montagem do seu preço. E como ela não tem que participar, você não tem que se preocupar com o quanto ela cobra. Não abaixe seu preço, porque ali na esquina ou ali do outro lado da cidade ou aqui 2 ruas para baixo, enfim, tem outra profissional que faz o mesmo serviço, não vou dizer nem o mesmo serviço, mas um serviço da mesma categoria que o seu. Aqui a gente está falando de micropigmentação. Então, tem micropigmentadora aqui, lá e lá. Eu não vou montar o meu preço pelo de todo mundo. Eu vou montar o meu preço sabendo o quanto custa a minha estrutura, o quanto custa o meu material e o quanto que eu custo, que valor que eu entrego para esse trabalho.
porque aí a gente chega num diferencial. Às vezes a pessoa pode até encontrar mais de um micropigmentador que trabalhe numa linha parecida. E tem, gente, ninguém é único, tá? Nesse sentido de trabalho objetivamente falando, ninguém é único. A gente pode entregar trabalhos maravilhosos e aí a gente tá envolvido com o gosto da cliente, né? Então, ninguém é único, tem muita gente por aí trabalhando, só que a cliente vai se identificar com você, com o seu jeito de atender, com a maneira que você trata ela, com o domínio que você tem sobre aquilo que você fala, se ela vai se sentir segura ou não. Então, tema da live número 4, atendimento. Se você empurra o serviço, tanto faz o quanto você cobra, você está empurrando esse serviço. Só que se você está seguro de que aquilo é positivo para a cliente, que vai ser bom para ela e tudo mais, e você está oferecendo, ela não é obrigada a nada, né? E isso vale para qualquer serviço. Ninguém é obrigado a nada e ninguém é insubstituível. A gente tem que conquistar pelo nosso charme e pela nossa segurança. A gente tem que estar seguro do que a gente está falando e aí a gente consegue entender que o preço é único. A gente não precisa saber da nossa concorrência para estruturar algo que a gente acredite muito. Quando a gente estabelece esse preço, é importante, as pessoas chegam sempre nesse ponto, desconto, né? Quando a gente estabelece o nosso preço, a gente tem certeza do motivo desse preço. Então não é um leilão de preços, não é um leilão por quantas clientes eu vou atender, não é um leilão por vem cá, tô desesperada, vem aqui, eu preciso te atender. E aí a gente tá certo disso, a gente tá seguro desse preço, porque ele tem motivo, ele tem razão de ser e ele tem junto com isso o seu comprometimento a médio e longo prazo com todas as decisões que você tomou ali ao montar aquele preço e ao estruturar aquele atendimento e na conversa com a sua cliente. A gente teve agora esse período de pandemia, onde muita gente, eu conversei bastante com profissionais e com clientes, mas muita gente entendeu que era o momento dos descontos, para que a gente vendesse o máximo possível, para não ficar desamparada nos períodos onde a gente ficou de portas fechadas e tudo mais. E eu, naquele momento, acendi um alerta enorme no começo da pandemia. Entrei em contato com as consultoras com quem eu conversei na hora de entender como é que esse preço era montado, como é que estruturava esses 3 pilares, né? Elas me explicaram um monte de coisa e aí eu cheguei nessa história dos 3 pilares e fiquei desesperada porque as pessoas estavam dando desconto à torta e à direito. E aí, gente, o que acontece com o valor do nosso trabalho? Com aquilo que a gente passou tempo estudando a estrutura, estudando o serviço, estudando a qualidade, se comprometendo com tudo isso, e aí você vai dar um desconto de 50%. O que você está comunicando para sua cliente? Se eu cobrar 50% está tudo bem. Eu não preciso, né? A outra fatia é descartável. E aí você vira, as pessoas estavam cobrando naquela época, 50%. Não, compra antecipado o serviço. E aí eu te dou 50%. E aí eu vejo profissionais de beleza e muitos outros profissionais autônomos também que não estão em uma estrutura que já necessariamente já tenha pensado nisso, né? Quando a gente entra numa empresa maior, dessas empresas que não tem rosto, isso tudo está organizado, tem um setor específico para isso, um setor específico para aquilo. Quando a gente vem para uma empresa pequenininha ou para uma empresa individual, como é o caso de muitas profissionais da beleza, muitas vezes a gente tem um foco enorme na qualidade do serviço entregue e às vezes a gente esquece de estruturar isso tudo. E aí eu vejo colegas profissionais da beleza que não conseguem pagar as contas. Quando a gente pensa no começo da pandemia, a gente usa muito material descartável.
As coisas chegaram, gente, as caixas de máscara chegaram a R$300. Uma caixa de luva que a gente pagava caro, que eu gostava de usar a luva cor-de-rosa, era R$27 uma caixa com 100 luvas, ela passou a custar R$120 uma caixa de luva. Se a gente não tem conhecimento disso, aí que a gente não paga conta. Aí as pessoas falam, mas eu vendi não sei quantos serviços a 50%. Vai trabalhar muito e vai continuar sem pagar conta. Então isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas desistem dessa área maravilhosa que é a beleza. Falo maravilhosa porque ela frutifica muito financeiramente, mas é maravilhoso porque quem entra tem uma satisfação muito grande em lidar com pessoas, né? Porque eu digo que dura na área da beleza quem realmente gosta. Quem não gosta, vai embora, porque é trabalhoso, gente. É uma coisa de muito investimento, de muita energia, de muito estudo, né? Muitas vezes a gente tem que se estruturar desde do zero, né? Como eu falei, é uma empresa individual e depois, eventualmente, crescer e tudo mais. Mas, enfim, quem tá nessa área e tá fazendo leilão de serviço, leilão que tá olhando a concorrência, gastando tempo, investigando a concorrência, jogando energia ruim para fora, alimentando isso dentro de si, e não tá focando em entender um pouquinho mais desse universo, acaba que as coisas não dão certo, porque a gente precisa estruturar bem, né? Então, organizar o seu preço para que as suas contas fechem. Pasmem, elas precisam fechar. E às vezes tem clientes ou pessoas que desejam ser suas clientes que vêm falando assim, mas eu pago tanto se você quiser fazer minha sobrancelha. E aí a gente chega no ponto que eu acho fundamental e que eu já falei nas lives de atendimento, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa da cliente, com certeza, mas a cliente também precisa da gente. Então a gente não tem nem que ter medo da concorrência e nem que ter medo da cliente. E se a cliente quiser ir a uma concorrente sua, que ela vá e que ela fique feliz. E aí tem essa questão de preço e tudo mais, mas a gente pode falar também, uma coisa que eu falo muito aqui no estúdio, é o gosto pelo serviço. Tem gente que gosta de micropigmentação super natural e tem gente que gosta de micropigmentação um pouco mais marcada. Quem sou eu para falar que isso está certo ou está errado? Então a concorrência eu enxergo como positiva também. Tá bom que é discutível, né? Diz que concorrência é exatamente quem trabalha exatamente do mesmo jeitinho que você. Mas vamos pensar na micropigmentação, porque as pessoas falam, vale a pena entrar nessa área. Eu digo que vale sim, vale muito a pena se você gostar de trabalhar com pessoas. Não é nem de fazer micropigmentação, é de trabalhar com pessoas. Mas o que seria da profissional que gosta de um resultado bem natural se... Olha, até me perdi, gente, tá? É porque essa questão da compatibilidade, né? Da gente trabalhar com a verdade daquilo que a gente escolhe como resultado final da nossa micropigmentação, do nosso trabalho. Se a gente não tivesse concorrência e a gente tivesse que atender a todas as clientes, a gente teria que fazer um trabalho no qual a gente não acredita. Então, por exemplo, eu que trabalho com um resultado bem natural, bem levinho, discreto e tudo mais, já recebi pessoas que vieram até mim pedindo um resultado mais marcado. Mas eu gosto dela bem marcadinha aqui na frente. Gente, não se preocupem, a concorrência tá aí para fazer. E vão fazer muito bem feito, porque tem gosto e tem esse conhecimento de como fazer uma sobrancelha bem marcadinha. Eu não tenho esse conhecimento. Consequentemente, as clientes que me procuram curtem o resultado que eu ofereço. Assim eu consigo trabalhar de um jeito muito mais leve e consigo garantir que a cliente que vem até aqui fique feliz. Porque não adianta nada eu fazer micropigmentação bem naturalzinha se a cliente deseja um resultado mais marcado.
Trabalhar na sua verdade, sem ter medo do que vão pensar, exatamente. Esse é o lema. Se você tem... se você já determinou qual é a sua linha de trabalho, aquilo que você gosta, que você acredita, é dessa maneira que você vai atender melhor a sua cliente. Tanto emocionalmente, quando você conversar, né, aquelas questões do atendimento subjetivo, quanto objetivamente, dela olhar o resultado e ficar satisfeita. E quando a gente trabalha com micropigmentação e trabalha com beleza, o nosso trabalho é para a cliente tem que estar satisfeita. Se a cliente não estiver satisfeita, ela não vai falar bem de você. Se ela não falar bem de você, você perdeu uma chance enorme de uma propaganda gratuita e a mais maravilhosa que existe. Já tive casos, vou contar um pouquinho de alguns casos que a gente já recebeu aqui no estúdio e muita gente pergunta o que eu faço, né? Quando vem coisas assim. Começo da pandemia, voltamos a atender. Viu? Ela não vai fazer desconto? Pessoa mandando no WhatsApp. E a resposta é não, a Jo não vai fazer desconto, a gente tá com o valor já sem reajuste, né? A gente teve reajuste em todos os materiais, a Joana tá sem reajuste esse ano, tem o valor dessa hora técnica. Enfim, a gente não entra muito em super explicações, mas como a gente tá, eu quero enriquecer esse conteúdo para vocês, vou contar um pouco de como a gente pensa, né, por trás da mensagem. Aí a cliente respondeu: como assim? Plena pandemia, que absurdo! E aí a gente tem dois caminhos: ou dar o desconto e mostrar para ela que a gente não acreditava no valor daquele serviço que a gente estabeleceu, ou não dar o desconto e falar: ufa, essa cliente eu não vou atender porque ela não me respeita. A gente tem que se dar o respeito, né? Se a gente mesma não se respeita, se a gente mesma não conhece o motivo de tudo isso, se a gente não tem autoestima para lidar com a nossa cliente, não espere que ela vá te respeitar. E aí é da energia que a gente manda. Eu até falei um pouquinho nos stories que eu tava gravando antes da live, assim. A gente tem, bem na entrada do estúdio, um canteiro cheio de espadas de São Jorge. Aqui só fica o bem. Então, consequentemente, eu tenho esse compromisso em fazer o bem. Eu preciso fazer só coisas que eu acredito. Isso vai do preço que eu montei, isso vai do serviço que a gente presta, isso vai de como a gente lida com a cliente. E assim a gente vai energeticamente selecionando a cliente que a gente vai atender. Então a gente não atrai um perfil de pessoas que não estejam alinhadas com isso. Ela não gosta, não faz sentido para ela. E ela acaba indo buscar em alguém que faça sentido. Porque a gente tem, dentro desse valor intangível, a gente tem essa vibe. Eu não posso, não tenho uma palavra diferente, mas é esse clima que você coloca no seu ambiente de trabalho, esse clima que você traz para o seu atendimento, né? Que é todo construído, sedimentado, assim, em coisas muito profundas. E aí, quando a gente tem tudo isso muito bem definido pra gente, tem muita clareza na hora de estruturar isso, na hora de lidar com o cliente, a gente não precisa se preocupar com o que o outro está fazendo. E a concorrência é alguém que está lá, que a gente só se preocupa se quiser se beneficiar, né? É ir olhar um trabalho bonito e conhecer o conteúdo que as pessoas estão falando. E, inclusive, é muito saudável, se você admira alguém da sua área, elogie. É algo que eu... no intuito genuíno de me aproximar das pessoas, quando eu gosto do trabalho, quando eu gosto da pessoa, eu faço um elogio, sim, porque não sou única, né? Além de não ser única, tem profissionais incríveis por aí que estão me ensinando um monte de coisa, tanto aí pelo Instagram quanto cursos, né, gente? A gente tem que se reciclar. E aí, quando a gente fala em preço, isso está muito relacionado para que a gente
construa os 3 pilares. A gente, dentro dessa hora técnica, a gente sabe o valor de todas as nossas especializações, tudo aquilo que a gente deseja fazer futuramente para entregar para a nossa cliente em qualidade. Então, quando a cliente vê o preço, né, a gente escreve uma mensagem enorme, passando todas as informações sobre o procedimento, e lá no final a gente coloca o preço e a cliente corre lá ver o preço. Muitas vezes, se ela não lê todo esse texto, ela não vai entender o porquê desse valor. Né? Hoje a gente tem muito isso de separar preço e valor. O valor é esse intangível, é o que a cliente não consegue enxergar em estrutura, por exemplo, no cafezinho, na água, no WhatsApp rápido, em todas essas coisas que ela consegue ver. Algumas conseguem listar, outras não, né? Algumas vão achar que, enfim, a recepção não tem custo, beleza, né? Mas é esse valor subjetivo que é tudo aquilo que a gente ainda vai trazer para a nossa cliente, não é só o que a gente já traz, é o comprometimento em trazer ainda mais, porque a cliente, quando a gente retém essa cliente, quando a gente fideliza essa cliente, falando em tudo isso que a gente levantou hoje, a gente vai sim encontrar com ela de novo. Pode ser que não seja mensalmente no design, talvez ela prefira fazer no lugar onde ela já fazia antes, ou é uma pessoa que não gosta de ir especificamente num lugar fazer sobrancelha, gosta de aproveitar outras estruturas, mas se ela confiou em você, se ela gostou do seu resultado, acreditou em tudo aquilo que você falou e você respeitou essa cliente em todos esses níveis, ela volta, daqui 1 ano ela volta, 2 anos, ou se ela não quiser mais fazer micropigmentação, fique tranquila, porque se ela ficou bem atendida, ela vai falar de você para alguém. Quantas pessoas eu já atendi? Há 2 anos atrás você atendeu minha prima, minha cunhada, minha amiga, ou eu entrei no trabalho e a moça me falou que foi com você que ela fez, enfim. Tudo isso para dizer que se você conhece o motivo do seu preço, você pode cobrar sim, sem medo, o quanto você acredita que você deve cobrar. E ninguém pode colocar preço no seu trabalho. Por isso também a gente não precisa nem olhar para a concorrência, porque ela decidiu o preço dela, talvez muito bem informada, ou talvez ela esteja com dificuldades, sem conseguir fazer uma especialização, sem poder usar o material que ela gostaria de usar. E aí, deixa ela lá. Se ela cobra metade do preço, isso é uma questão dela. E se algum dia vocês tiverem a oportunidade de conversar, se surgir essa intimidade, eu já passei por essa situação com colegas de profissão, é muito comum que a gente acabe trocando algumas experiências e falando, desabafando um pouco, né? Porque ninguém vai te entender melhor do que a sua concorrência. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa e sentir que você pode agregar alguma coisa nesse sentido, fala, viu, o preço, isso com intimidade, né, gente? Mas o preço, precisa pagar a sua estrutura. Mas eu não consigo, não sei o que, eu precisava de ajuda, eu não consigo trabalhar e tudo mais. Esse preço precisa ser ajustado para que você possa atender bem a sua cliente. Às vezes a gente cobra baratinho e a cliente não é bem atendida. A gente falha em um monte de coisas. Muitas vezes falha até em conseguir agendar o horário dela. Nas outras lives e nos outros vídeos, gente, tem o canal do YouTube, hein? Já vou falar um pouquinho dele. Mas nas outras lives, a gente tratou bastante dessas questões do relacionamento com a cliente e do atendimento a essa cliente. Tem atendimento parte 1 e parte 2. Então, deixa eu já falar um pouquinho do canal. Tem o canal no YouTube, Joana Rubinstein. Entra lá, se inscreve, ativa o sininho. As outras lives estão lá, assim como também estão no feed aqui do Instagram. E todos os assuntos que a gente for abordando, eles estão relacionados, né? Não tem como a gente destacar um pedacinho da questão
de preço, de concorrência ou de atendimento, tudo isso está muito entrelaçado, muito relacionado. Então, se você for lá, se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre vai aparecer, vai cair a bandeirinha aí das suas notificações quando sair live nova, se você não conseguir acompanhar por aqui. E vai ter esse conteúdo todo que está relacionado para ajudar você a estruturar melhor o seu atendimento e o seu trabalho e os seus resultados, enfim. Acho que o que eu tinha mais para contribuir hoje sobre a concorrência e o preço, contei para vocês. Se tem alguém aí que vivencia alguma situação de dificuldade com a concorrência, enfim, quem tem algum medo e quiser alguma ajuda aí para lidar com essa situação, tô aqui. Quiser mandar mensagem por inbox, quiser comentar no vídeo aqui do canal, né? Pode comentar aqui embaixo, depois eu passo uma resposta com todo carinho e atenção. E no que eu puder ajudar, contem comigo sempre. Alguém quer fazer alguma pergunta hoje? Gente, então o tema de hoje foi concorrência. Não tenha medo da sua concorrência, conheça a sua concorrência. São pessoas que podem te dar apoio e suporte muitas vezes. E sobre o seu preço, entenda por que você montou ele, conheça bem e não abra mão do seu preço nunca. Cuidado com os descontos. Olha só, tem uma coisa importante para falar sobre desconto. Se você for dar desconto ou se você for fazer sorteio, sorteie entre as suas clientes. Dê desconto para as suas clientes, porque elas já te trouxeram várias outras clientes. Então não se preocupe, às vezes, em ganhar uma cliente nova por 50% de desconto. Mas você pode reter alguém que, na verdade, você já tem aqui no seu espaço, presenteando ela. Então, você pode fazer uma semana de desconto para clientes assíduas, por exemplo. Invista em quem já está com você e não tenha medo de quem ainda não está. Porque se as suas clientes fiéis estiverem felizes, elas vão te trazer novos clientes. É isso, gente. Quem quiser perguntar coisas, pode chamar inbox. Quem tiver sugestão de outros temas, tiver outros receios, outros medos. Oi, Rose! Ai, tô acabando aqui. A Rose é designer de cílios, maravilhosa. Quem tiver sugestões, mande por lá, comenta ali no feed, na live, que vai ficar salva. E tô aqui para ajudar no que eu puder. Gente, um beijo. Obrigada a quem participou hoje. E eu tô aqui para quem precisar de qualquer tipo de ajuda. Beijo!